Obrigado, bom dia a todos. Cumprimento a Ana Carolina, cumprimento o Gustavo, cumprimento todos os presentes. Quero dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês para falar sobre a importância, seria até redundante falar sobre a importância da justiça eleitoral para a democracia brasileira. Seria redundante em qualquer país que quisesse ter, eu diria, uma seriedade de primeiro mundo. Mas, lamentavelmente, no Brasil, não só não se tornou redundante, como se tornou absolutamente necessário falar, repetir sobre a importância da justiça eleitoral, do poder judiciário para a garantia da democracia no país. E uma coisa nós vamos ter certeza, nós todos aqui temos certeza, esse ano e os últimos acontecimentos também mostram de tédio ninguém vai morrer esse ano, né? De monotonia nós não vamos morrer. Cada dia uma aventura para que a gente possa consolidar o que, graças a Deus, o Brasil vem consolidando, se fortalecendo nesses quase 34 anos da Constituição de 1988, aproximadamente 36 anos da reabertura democrática, da redemocratização no país. E isso é muito importante. Por mais percalços que nós tenhamos, eu diria até que é demais, né, até exagerado, o número de obstáculos surgidos nos últimos tempos em relação a algo que parecia totalmente consolidado no Brasil, para algo que parecia tranquilo, que eram as eleições de 2 em 2 anos, eleições, aqueles que são da minha geração ou antes, puderam perceber que essa consolidação se dava até na forma da população votar nas eleições. As primeiras eleições depois da redemocratização, depois da Constituição, primeiras eleições gerais, foram as eleições de 1989. Era uma festa, né? Foi uma festa, assim, realmente nas ruas, festa, bandeiras, o pessoal comemorando. E aí, a partir de cada eleição, 2 em 2 anos, 2 em 2 anos, isso ficou rotineiro, o que é muito bom. Deixou de ser uma grande festa, porque a grande festa mostrava a excepcionalidade das eleições, para passar a ser uma rotina. Então, cada 2 anos, o pessoal ia votar, o que antes era uma festa, começou a incorporar no sentimento brasileiro que de 2 em 2 anos o brasileiro ia escolher os seus representantes, seja nas eleições locais, seja nas eleições gerais, como nós temos esse ano. E com todos os problemas econômicos, políticos, sociais, morais, que nós tivemos nesses últimos quase 34 anos, é importante que nós não nos esqueçamos de que o Brasil vive o maior período de estabilidade democrática da República. Desde 1891, de 1889, com a Constituição de 1891, até hoje, o maior período de estabilidade democrática e do Estado de Direito que nós vivemos é hoje, desde a Constituição de 1988. O Brasil nasce república no estado de sítio, com o Marechal Deodoro, permanece no estado de sítio, com o Marechal Floriano. Basta dizer Marechal e Marechal. Não era uma situação de normalidade institucional, estado de sítio, a República Velha, uma série de problemas, vem a ditadura Vargas. De 45 até 64, nenhum presidente eleito
conseguiu tomar posse se não tivesse, sem o apoio de uma ala das Forças Armadas, e ameaçava de cair, de não tomar posse, ou seja, uma instabilidade institucional muito grande. Golpe militar em 64, o regime militar, a ditadura militar, quando vem a redemocratização. Então, apesar de todos os problemas, nós temos o que comemorar. Nós temos que comemorar que é o maior período de estabilidade democrática. O que não significa, e isso é um grande erro, às vezes de vários analistas jurídicos, políticos, de ciência política, da própria imprensa, nós não podemos confundir estabilidade política, é um período de estabilidade institucional, nós não podemos confundir isso com ausência de turbulência. A Constituição, por si só, ela não garante que não ocorrerá turbulência. O que ela garante é que, a partir dos instrumentos constitucionais existentes, a estabilidade institucional será mantida. É isso que é o compromisso institucional consagrado pela Constituição de 1988. Ninguém pode prever se haverá ou não turbulência. Basta lembrar que das grandes democracias ocidentais, e nós somos uma das 4 maiores democracias ocidentais em número de eleitores, das grandes, na verdade, mundiais, né? Nós somos a 4ª. Se nós formos olhar, só o Brasil, nesses anos, teve 2 impeachments. Veja, turbulência total. Em 2 momentos, nós atingimos o ápice da turbulência institucional, o que não significa que não houve estabilidade, porque as regras constitucionais foram mantidas. Houve o impeachment, todo o processo por crime de responsabilidade, primeiro o presidente Collor, depois a presidente Dilma, saíram do cargo, os vice-presidentes assumiram, as eleições ocorreram normalmente, e aqueles que foram eleitos tomaram posse. Se não fosse por outros motivos, só isso já demonstra que a democracia brasileira funcionou. Os instrumentos colocados à disposição das instituições, esses instrumentos funcionaram. Pegando esses 2 casos extremos, um impeachment de um presidente, usando a classificação tradicional, um presidente de direita, e um impeachment de uma presidente de esquerda, ou seja, dos 2 espectros políticos, nós tivemos mais de 100 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal. Pelos partidos políticos, pela defesa, ou seja, todos jogaram a regra constitucional. E por que isso ocorreu? O que permitiu a Constituição garantir essa estabilidade? Uma aposta que o legislador constituinte fez em 1988. O legislador constituinte, humilde e sabiamente, olhou para trás, olhou para a história republicana brasileira e se perguntou: por que o Brasil, e de resto vale isso para toda a América Latina, mas perguntou por que o Brasil, republicano, que copiou a estrutura constitucional norte-americana, não atingiu a mesma estabilidade institucional dos Estados Unidos? Essa foi a pergunta, a principal pergunta da Assembleia Nacional Constituinte 87 e 88. Se o Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, adotou tripartição de poderes com presidencialismo,
o federalismo, ou seja, os dois mecanismos de contenção de poder. São dois mecanismos que têm a mesma finalidade, contenção de um poder absolutista, tripartição de poderes e federalismo, fortalecimento dos núcleos locais de poder. Se o Brasil adotou isso da mesma forma que a Constituição de 1787 nos Estados Unidos, por que não deu certo a democracia até então no Brasil? Porque nós tivemos pouquíssimos períodos democráticos. E eu digo que o legislador constituinte olhou para trás, perguntou isso, e depois a resposta foi humilde e sábia, porque ele percebeu que no Brasil, e repito, na América Latina como um todo, o poder legislativo não havia sido páreo para conter os impulsos ditatoriais do poder executivo. Não era possível manter, como se pretendia, e isso ocorria na Europa, manter um equilíbrio entre legislativo, no caso da Europa, entre parlamento e executivo. No presidencialismo latino-americano isso não foi possível. Ou seja, humildemente, o legislador constituinte reconheceu que ele, Congresso Nacional, não conseguiu e não conseguiria sozinho equilibrar o jogo democrático dos arrobos ditatoriais e tradicionais da chefia do executivo no Brasil e na América Latina. E aí, com humildade, respondeu a essa questão, o que fazer? Respondeu como Jay, John Jay, que foi o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana e um dos articuladores dos federalistas, tinha escrito lá atrás, em 1787, 88, nos artigos federalistas. Como resolver isso? Como equilibrar? Equilibrar alçando o poder judiciário, ou o órgão judiciário, a mesma dignidade dos outros poderes. Isso lá atrás, nos Estados Unidos, equilibrou, foi a primeira Constituição e o primeiro país do mundo em que o órgão judiciário realmente virou poder de Estado. Em 88, o poder judiciário no Brasil alcançou, aqui parafraseando John Jay, alcançou a mesma dignidade dos demais poderes. Vale dizer, passou a ser tratado como igual, não um órgão burocrático, não um órgão só para resolver questões individuais entre particulares, mas um órgão de poder, um poder de Estado, obviamente dentro dos limites das suas competências constitucionais, um poder de Estado de mesma dignidade dos demais, com independência e autonomia funcional, para conduzir institucionalmente, ao lado dos demais poderes, conduzir o país. Cada um, obviamente, no âmbito de suas competências. Daí nasce, de maneira efetiva, em 1988, a verdadeira jurisdição constitucional brasileira. Até 88, o Brasil tinha uma jurisdição constitucional extremamente fraca. Obviamente, em virtude da ditadura, o Poder Judiciário tinha suas amarras. Essa aposta foi em 88, e essa aposta foi dobrada, ou redobrada, com a Emenda Constitucional 45, onde houve um novo fortalecimento do Poder Judiciário. Então, vejam, isso não foi uma opção, uma auto-opção do Judiciário. Isso foi uma opção do legislador constituinte, transformar o Poder Judiciário
em poder de mesma dignidade dos demais poderes, para equilibrar o jogo político, para poder funcionar realmente como um árbitro entre os poderes. Basta ver que uma das competências do Supremo Tribunal Federal é exatamente os mandados de segurança contra os outros dois poderes. Isso não significa que o Poder Judiciário é mais do que os outros poderes. Obviamente que não. Mas significa que, a partir de 1988, o Poder Judiciário não é menos que os outros poderes, como era até 88. Isso significa que ao Poder Judiciário foi conferida a competência de fazer valer a Constituição. Que ao Poder Judiciário foi deferida a importante atribuição de fazer prevalecer o Estado democrático de direito. Isso é o que o legislador constituinte estabeleceu. A partir de uma série de problemas que nós tivemos, infelizmente, com o mundo político, questão de corrupção, e isso acabou levando, criminalizando a política, e é importante aqui que se diga também para que não haja, às vezes, a narrativa foge um pouco, não é que o judiciário criminalizou a política, setores da política se criminalizaram. O erro é confundir o continente com o conteúdo. O conteúdo, ou seja, eventuais políticos que participaram de atos de corrupção devem ser punidos. Isso não pode afetar o continente, a importância do legislativo para a democracia. Não existe democracia, não existe Estado de Direito sem um poder legislativo forte. Num determinado momento, no Brasil, a narrativa confundiu conteúdo com continente. Isso é extremamente perigoso para a democracia. E, a partir desse momento, lamentavelmente, determinados setores do espectro político e da sociedade aproveitaram essa narrativa para tentar atacar os fundamentos do Estado democrático de direito. Vejam, é algo contínuo. Nós não podemos tentar entender determinados momentos históricos como flashes. Houve uma continuidade. Sucessivos acontecimentos que foram levando a determinados problemas. Esse enfraquecimento muito grande do continente, a partir do conteúdo, do poder legislativo, da política, a partir de envolvimento de alguns parlamentares, alguns cargos do executivo com corrupção, esse enfraquecimento fez com que determinados setores antidemocráticos passassem, então, a atacar o quê? Os fundamentos da democracia. Se aproveitando ao mesmo tempo de um novo instrumento que surgia no mundo. Isso não vale só para o Brasil, isso vale para vários países do mundo. O novo instrumento que eram as redes sociais. Esses setores perceberam, isso começa nos Estados Unidos, determinados setores de extrema direita nos Estados Unidos, isso é aplicado na Hungria, na Polônia, na Itália, na França. Ou seja, o enfraquecimento da política como um todo, principalmente por casos de corrupção, fez com que, de forma, e nós não podemos subestimar isso, esse foi o grande erro de vários países do mundo, inclusive do Brasil, subestimar esse movimento. Determinados setores passaram a pensar, como vamos aproveitar esse momento de fraqueza
do legislativo, da política, para atentar contra a democracia. E passaram a se utilizar de um instrumento que havia nascido, ou se não nascido, mas havia sido utilizado e tinha ganho muita força para a divulgação de ideias democráticas, que foram as redes sociais, passaram a inverter e cooptar essas redes sociais. Todos aqui se lembram que em países não democráticos, onde a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, independência do poder judiciário, eleições livres, onde tudo isso não existe, as pessoas passaram a se reunir, marcar grandes reuniões, grandes protestos via redes sociais. As redes sociais, elas foram utilizadas para aquelas primaveras, como foram chamadas, primaveras democráticas. O que surgiu para dar voz à democracia, num determinado momento, foi capturado para atentar contra a democracia. E de uma forma competente, extremamente organizada, determinados grupos passaram a capturar setores das redes sociais para divulgar discurso de ódio, discursos racistas, discursos contra a democracia, contra as instituições, baseados em questões pontuais de corrupção, principalmente. De uma forma estruturada, de uma forma profissional. Então, isso vai surgindo, e a partir disso, se fixou esses movimentos que eu chamo de milícias digitais. Essas milícias digitais, no mundo todo, passaram a atacar os 3 fundamentos no Estado Democrático de Direito. São 3 fundamentos em todas as democracias ocidentais, os 3 pilares das democracias ocidentais. Imprensa livre, imprensa forte e livre, eleições periódicas e livres, sufrágio universal e poder judiciário independente. São os 3 fundamentos da democracia. E nesses todos os países, todos os lugares, esses 3 fundamentos passaram a ser atacados de forma consistente e por núcleos dessas milícias digitais. Núcleo de produção. Veja, qualquer notícia, se sair uma notícia agora, ou é plantada uma notícia, que ficou conhecido como fake news, e na verdade, aqui um parênteses, nós temos que tomar cuidado, porque fake news, na verdade, não são notícias falsas, notícias fraudulentas, com finalidade. Fake news tem finalidade de desestruturar o Estado Democrático de Direito, para questão eleitoral agora. Mas tem uma finalidade clara. Então, sai uma notícia. Imediatamente, já tem vídeos profissionais rodando a rede. Não é coisa de amador. Tem vídeo com música, com supostos especialistas, dando entrevistas. A pessoa compra aquele agora, tem que tomar cuidado, só não pode ficar mexendo, porque entra na biblioteca, né? Porque é aquele vídeo atrás cheio de livro, a pessoa mexe, o livro entra na orelha dele, né? Então, e aí coloca especialista em, desde de guerra da Ucrânia até futebol, fala de tudo. Mas produzem isso. É o núcleo de produção. Aí é um núcleo de divulgação, composto em sua maioria por robôs. E vai divulgando, vai divulgando. É tudo estruturado, até que chegue nos top 10 de notícias. Aí entra o núcleo político,
determinados políticos, pessoas aí com cargos, que repetem dizendo, olha, o povo acha um absurdo realmente essa notícia, tanto que atingiu o top 10. É estruturado, porque se do núcleo de produção, imediatamente, quem passasse a notícia fosse o núcleo político, não teria credibilidade, não teria legitimidade. Precisa esse núcleo intermediário de divulgação, milhares e milhares de robôs, para falar, eu, político que estou passando essa notícia, eu não estou inventando, eu estou passando o que o povo acha. São milhares e milhares de twitters. Isso está no YouTube. Tudo programado. E junto a esses 3 núcleos, o de produção, de divulgação e o núcleo político, o 4º núcleo que é o financeiro. Empresários bancando. Seja por interesses meramente econômicos, para ganhar dinheiro mesmo, seja por interesses políticos, tomada de poder, seja por ambos, que às vezes se confundem realmente. E isso passou, o primeiro alvo disso foi a imprensa livre, porque você vai desacreditar a mídia tradicional, que tem responsabilidade. Nós podemos concordar ou não com as notícias, com os analistas, com a mídia tradicional, mas a mídia tradicional no mundo todo, ela se enquadra dentro daquele binômio na liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Liberdade com responsabilidade. Ela pode ser responsabilizada pelos excessos, como é a previsão no Brasil. A censura prévia é vedada. Agora, você tem coragem de falar e se expressar como você quiser, desde que você tenha coragem também de aceitar a responsabilização. Liberdade com responsabilidade. Isso vale para toda a mídia, para a mídia tradicional. Vem as redes, as plataformas, vem essas fake news, essas milícias digitais, que têm um acesso muito maior que qualquer jornal, quem lê jornal hoje, que qualquer programa de rádio, e embaralham a notícia. Não se sabe mais o que é notícia verdadeira, o que é notícia falsa, o que é notícia deturpada. Vão retirando a credibilidade da mídia. É o primeiro pilar da democracia que é atacado. Por isso que é absolutamente essencial, eu sei que ontem foi discutido isso aqui no Congresso, é absolutamente essencial, está no projeto das fake news, o chamado PL das fake news, é que as plataformas passem a ser responsabilizadas da mesma forma que os meios de comunicação. Hoje as plataformas isso é discutido na Austrália, a Austrália deu um passo muito bom adiante nisso, a União Europeia vem discutindo isso, para responsabilizar da mesma forma, o Congresso norte-americano vem discutindo, no mundo todo isso vem sendo discutido. Para vocês terem uma ideia, a Google, uma das grandes plataformas, o ano passado teve o faturamento de 421 bilhões, e um lucro líquido de 73, 74 bilhões. O ano passado. Em comparação, e desse lucro, a maioria, o montante maior, vem de publicidade, em torno de 73 bilhões. O Grupo Globo inteiro, em publicidade, teve 14 bilhões. Olha, o Google é só uma plataforma, é uma empresa de tecnologia, o faturamento todo é de publicidade, então tem que ter a mesma, não é ter menos ou mais, é ter a mesma responsabilidade. E é isso que o Congresso vem discutindo. E é isso que nesse ano, nas eleições, independentemente
de um obstáculo que logo será superado, logo mesmo. É isso que, esse ano, nas eleições, será aplicado no Tribunal Superior Eleitoral. Foram 2 decisões, na verdade, em 3 processos, que 2 correram juntos. Para fins eleitorais, as plataformas, todos os meios das redes serão considerados meios de comunicação, para fins de abuso de poder econômico e abuso de poder político. Quem abusar por meio dessas plataformas, a sua responsabilidade será analisada pela Justiça Eleitoral da mesma forma que o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, pela mídia tradicional, por outros meios de comunicação. Nós não podemos fazer a política judiciária do avestruz, fingir que nada acontece, coloca a cabeça, olha que bonito. Não, é uma empresa de tecnologia, realmente. Sendo que, se você consultar o Google, ou as outras plataformas, agora, carro vermelho, você quer comprar um carro vermelho, nunca mais na sua vida você vai parar de receber e-mail de carro vermelho. Não é? Você quer viajar para algum lugar, você manda, nunca mais você vai deixar de receber. Publicidade, entre, vai. Ou seja, é uma empresa que ganha com publicidade. Então, a responsabilidade deve ser a mesma. Mas o importante aqui é ver que essas milícias digitais primeiro atacaram a credibilidade da mídia, para embaralhar a informação. Hoje a informação é embaralhada. Porque chega de tantas fontes que é muito fácil deturpar a verdadeira informação. E aí vem o segundo passo das milícias digitais, muito ligado à justiça eleitoral, desacreditar as eleições. Isso também no mundo todo. E não importa qual o método utilizado para as eleições. Importa desacreditar as eleições. Porque se as eleições, elas são pilares da democracia, para acabar com a democracia, nós temos que falar que a eleição é falsa, que a eleição não representa a vontade popular. Não importa se você ataca a urna eletrônica sem nenhum fundamento, ou ataca o voto por correio, como foi feito nos Estados Unidos. Se mudar, você vai atacar da mesma forma. Você vai atacar um instrumento eleitoral para desacreditar as eleições. Para nós, aqui no Brasil, é muito estranho pensar em voto pelo correio. Imagina que loucura seria. Nós teríamos 580 trilhões de eleitores, né? É um negócio, ia ser um absurdo. É igual, na Inglaterra, você pode votar, você vota num distrito, se você quiser, você vai e vota no outro. Não tem esse controle. Imagina, no Brasil, ia ter caravana, né? As caravanas iam, vamos para esse distrito, agora vamos para aquele. Tal. Cada sistema político eleitoral tem as suas características. Nos Estados Unidos, a questão do voto pelo correio foi consagrada na Guerra de Secessão, para que não tivesse interrupção às eleições. E tem todo um cuidado, eu diria que é uma instituição democrática lá. O que foi feito nos Estados Unidos quando se percebeu, um dos grupos percebeu que ia perder? O voto pelo correio é fraudulento, o voto pelo correio é isso, aquilo, ou seja, você ataca um instrumento que nunca teve problema, mas para desacreditar. Se fosse voto escrito, ia ser o ataque ao voto escrito. O voto escrito, não, o voto impresso, isso aí dá fraude. É atacar sem credibilidade, é atacar sem uma prova, simplesmente para atacar um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, as eleições. Quem foi juiz e promotor eleitoral, eu fui promotor eleitoral,
O Silmar, que está aqui, que é lá do meu estado, corregedor-geral e vice-presidente do TRE de São Paulo, também foi juiz eleitoral. Quem atuou no interior, vale para a capital também, eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí, com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. Quantos e quantos locais do Brasil você não achava urna, os votos jogados depois no bueiro? E não era só no Brasil. A eleição Nixon e Kennedy, em Chicago, acharam milhares de votos em urnas jogadas no bueiro. Ou seja, a urna eletrônica no Brasil, que até poucos anos atrás era consagrada, a urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia, não dava para continuar fazendo o cadastro de biometria no meio da pandemia. Mas você vai aperfeiçoando. E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. A crítica, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo, vamos melhorar não sei o quê. A própria biometria, por quê? Não sei se todos sabem por que se pediu a biometria. Porque dizia, em alguns locais pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Então, se coloca a biometria. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Mas o importante aqui, que eu faço sempre questão de ressaltar, o importante é que o ataque é à democracia. Assim como o primeiro pilar da democracia foi atacado por essas milícias digitais, a imprensa livre, o segundo também, as eleições. Não importa se você ataca o instrumento voto pelo correio, como nos Estados Unidos, ou voto por urna eletrônica, como no Brasil. O que importa é tentar desacreditar. E aí você passa, essas milícias digitais que querem acabar com o Estado Democrático de Direito, os grupos por trás delas, passam para o terceiro ataque. Ora, quem tem a função de defender o Estado Democrático de Direito, a Constituição, em última análise, é o Poder Judiciário. Então vamos agora desacreditar o Poder Judiciário. Isso ocorreu, como eu disse, em vários países do mundo. E há 3 formas disso ocorrer. Pela cooptação, e lamentavelmente em muitos locais do mundo isso ocorre. Você não precisa atacar o judiciário. Vamos cooptar, vamos trazer para o nosso lado o Poder Judiciário. Se você não consegue pela cooptação, vamos pela alteração, vamos pela modificação. Hungria, Polônia, lá atrás, Peru. Vamos mudar a composição das cortes. Na Polônia, se aprovou uma emenda, qualquer semelhança é mera coincidência, se aprovou uma emenda para diminuir a idade de aposentadoria. Aí 5 juízes, inclusive o presidente do Tribunal Constitucional, da Corte Suprema, o Tribunal Constitucional polonês, eles foram atingidos. Eles disseram, não, só vale daqui para frente. E aí,
foram retirados à força do Tribunal Constitucional. Então, se você não consegue cooptar, você vai alterar. Nessa alteração, você precisa, o ditador ou pretenso ditador, precisa do apoio do legislativo, cooptou o legislativo. Agora, se você não consegue nenhum, nem o outro, aí você vai para o confronto, para desacreditar o poder judiciário, para desacreditar principalmente o ramo do judiciário, e aqui, em alguns países, o Brasil é o exemplo disso, há um ramo específico, para desacreditar o ramo que defende diretamente, não é o único ramo, até porque no final o Supremo Tribunal Federal é que decide as questões, as grandes questões eleitorais também, mas você vai desacreditar o ramo que cuida das eleições, vai desacreditar ou tentar desacreditar a justiça eleitoral. Isso tudo tem método. Veja, nós não podemos subestimar de novo. Isso tem método, isso tem dinheiro envolvido, isso é jogo de poder. Só que não é um jogo regular de poder dentro da democracia, dentro das regras democráticas. Quem tem mais voto, ganha e vai governar. Isso é um jogo que pretende afastar as regras democráticas. Essas milícias digitais vêm atuando, se nós pegarmos uns 6, 7 anos para cá, principalmente 6 anos para cá, primeiro contra a imprensa, depois as eleições e depois o judiciário. É uma sequência. E hoje, os canhões são direcionados para esses dois pontos: eleições e judiciário, eleições e justiça eleitoral. Tentando desacreditar, repetindo, de uma maneira incessante nas redes, para desacreditar. Repetindo de forma criminosa coisas que nunca ocorreram. Você aperta um número e sai outro. Nunca houve a comprovação disso. Até porque, se houver comprovação disso, ou de qualquer fraude, o primeiro órgão que vai querer tomar providências é a Justiça Eleitoral. Nunca houve nenhuma comprovação de nenhum. Não é que uma fraude aqui ocorreu, outra ocorreu. Não há comprovação de uma fraude. Não há comprovação de alteração de voto. Não há comprovação de nada. Então, por que isso? Porque isso faz parte, eu insisto, de um discurso, de um método de tomada de poder que nasceu nos Estados Unidos, a extrema-direita dos Estados Unidos, contra a democracia. A justiça eleitoral, eu posso garantir aqui para vocês, e na sequência o presidente do TSE, o ministro Fachin, com certeza também garantirá, a justiça eleitoral está preparada para isso. A justiça eleitoral, assim como a justiça como um todo, e eu diria a sociedade como um todo, hoje não é tão ingênua em relação a milícias digitais como foi anos atrás. A influência dessas milícias digitais ainda é grande, mas há anticorpos já, há instrumentos, nós já sabemos o modus operandi dessas milícias digitais. A justiça eleitoral vai atuar, o Ministério Público Eleitoral, juízes eleitorais. A justiça eleitoral não é só o Tribunal Superior Eleitoral. Quando se ataca o Tribunal Superior Eleitoral de forma leviana, esses milicianos digitais estão atacando milhares de juízes eleitorais, promotores eleitorais, mesários, que atuam seriamente ano após ano
para garantir o resultado das eleições. A capilaridade da justiça eleitoral, formada pelos juízes de direito, pelos promotores de justiça, pelos membros da Justiça Federal em segunda instância, essa capilaridade demonstra que a justiça eleitoral está coesa, sabe da importância, como sempre há, mas sabe da importância das eleições desse ano para reafirmar o compromisso do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral com a democracia. A Justiça Eleitoral está fazendo 90 anos esse ano, 90 anos de coragem da Justiça Eleitoral para fazer o que é certo, para garantir que a vontade popular depositada nas urnas eletrônicas seja proclamada. Não importa quem vença, deve vencer quem o povo votar, quem o eleitor votar. O que importa para a Justiça Eleitoral, e isso eu garanto que será realizado, é que o voto colocado na urna eletrônica vai ser o voto contabilizado. E nós teremos, no último domingo de outubro, esse ano, os resultados eleitorais e 19 até 19 de dezembro, diplomados aqueles que vencerem. Com todos os percalços que certamente teremos até lá, todas as emoções diárias que teremos até as eleições, o certo é que o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos comentando como foram as eleições do ano passado e como serão as do ano que vem. Porque se há uma coisa que o Brasil não vai retroceder, é na sua marcha democrática. Obrigado e até uma próxima oportunidade.